Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou passar para vocês 7 brechas por onde os demônios costumam entrar. Essas brechas, normalmente, temos que estar vigiando o tempo todo em nossas vidas. Então, fica comigo aqui até o final, porque a última brecha é uma das que eu considero a mais importante para ser fechada. Você já é inscrito nesse canal? Se não é, venha se inscrever, venha fazer parte dessa família. Aqui você vai receber a revelação da palavra de Deus, palavras que vão instruir você no seu dia a dia e vão fazer com que você possa alcançar o melhor de Deus. Aproveite para deixar o seu like. O like é a sua gratidão e também é a forma de você estar abençoando esse canal. Então, seja um abençoador, deixa o like aí para ajudar o canal, combinado? Queridos, o mundo espiritual ele é real. Ainda que não possamos ver com os nossos olhos físicos, podemos enxergar tudo com os nossos olhos espirituais. E o mundo espiritual, as trevas, elas trabalham por meio de uma legalidade. Normalmente, são brechas que abrimos em nossas vidas que dão legalidade para que o mal possa entrar. É por isso que a palavra do Senhor diz: orai e vigiai, porque precisamos realmente estar em oração e vigiando o tempo todo, vigiando se não tem uma brecha aberta em nossa vida, para que a gente venha reparar, para que o mal não venha entrar. É uma batalha diária, é constante, mas com fé no coração, com a convicção de que Deus é com a gente, nada vai passar desapercebido diante dos nossos olhos. E a primeira brecha que eu quero colocar aqui para vocês é a brecha da maledicência. Você é uma pessoa maldizente? Uma pessoa maldizente é aquela que está o tempo todo falando mal de outras pessoas. Os judeus costumam dizer que esse pecado se chama Lashon Hará, que é uma língua má. Quando você abre a sua boca para falar de outras pessoas, você está dando legalidade para que aquele mal que você está falando dessa pessoa acabe acontecendo muitas vezes na sua própria vida. Então preste atenção no que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, você comerá do fruto das suas próprias palavras. E Provérbios 13, 3 diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então você está abrindo a sua boca para falar mal de outras pessoas, para maldizer muitas vezes até a sua própria vida, a situação a qual você está vivendo, às vezes reclamando dentro da sua casa. O que você está trazendo para a sua vida? Perturbação. Os demônios ouvem essas palavras e eles agem por meio da legalidade dada através das palavras. Então é preciso fechar essa brecha, colocar uma guarda à boca para que você não venha a falar mal de outras pessoas e nem maldizer a sua própria vida, a sua casa, a sua condição, a sua situação, porque tudo é de acordo com aquilo que você fala. Então tome muito cuidado com as suas palavras. E se você sente que você tem essa brecha que precisa ser fechada, primeiro peça perdão a Deus. Peça perdão por toda a palavra de Lashon Hará, de maledicência que você possa ter falado sobre alguém, e a partir daí comece a vigiar. E se você tem o hábito de estar reclamando o tempo todo, maldizendo todas as coisas, troque essa reclamação pela gratidão, passe a agradecer mais, olhar à sua volta, faça isso de forma intencional até que isso vire um hábito na sua vida. A segunda brecha por onde os demônios entram é o pecado da rebelião, a rebeldia. 1 Samuel 15, 23 diz: porquanto a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou,
como rei do seu povo. A rebeldia, ela classifica-se também como a desobediência. Saul, ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem para Saul ir contra os amalequitas e destruir tudo, todos os amalequitas e tudo quanto havia na terra dos amalequitas. E Saul, ele poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupou as ovelhas que ele considerava as melhores, até mesmo com a intenção de sacrificá-las ao Senhor. Mas Deus classificou isso como uma rebeldia da parte de Saul, uma desobediência, e por isso ele perdeu o reinado. Normalmente pessoas que se rebelam, elas também criam divisão, são movidas muitas vezes pelo ódio. Pessoas que têm dificuldade em se submeter, consideram-se melhores e maiores, então tem aquela arrogância. Então, se você sente que você tem essa brecha na sua vida, você precisa repará-la, porque através dessa rebeldia, o mal age na sua vida. O mal entra com fúria, trazendo ira, trazendo irritabilidade para você, trazendo confusão, muitas vezes separação, divisão. Então é preciso fechar essa brecha o quanto antes. A terceira brecha, que abre legalidade para que os demônios venham agir na sua vida, são os pecados sexuais. O sexo ilícito, a imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O nosso corpo, ele é o templo que abriga o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que quem comete o pecado da imoralidade sexual está tentando contra o próprio corpo. Porque você está dando legalidade para que o seu próprio corpo, através do seu próprio corpo, os demônios possam vir agir. E como esses demônios vão agir? Eles vão tomar a sua mente, de modo que você vai ficar pensando naquilo o tempo todo, de forma que você vai ter a sua mente tomada pelos desejos sexuais, de forma que a sua mente não consegue mais focar em outras coisas a não ser pensar no sexo, a não ser pensar em satisfazer-se, em dar-se prazer. Muitos acabam na prática da masturbação, outros acabam indo para pornografia, outros se envolvendo com prostituição. Então, quando você abre essa brecha, você está dando legalidade para que um invasor entre no seu corpo e tome a sua mente. Olha que forte que é isso. 1 Coríntios 6, versículos 15 a 17 diz: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que forte essa exortação de Paulo aqui para a igreja de Corinto. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Queridos, o nosso corpo é parte, nós somos membros de um corpo de Cristo. E aí ele indaga ainda: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Quando você se deita com uma prostituta, existe o quê? Uma troca, é uma transferência. Tudo que é da prostituta vem para você e tudo que é seu vai para ela. Imagine uma prostituta que se deita com muitas pessoas. Imagine como é a carga que você vai estar recebendo ao se unir a uma prostituta. Porque aqui ele fala: se você se deitar com uma prostituta, você vai se tornar uma só carne com ela. Então, todas as vezes que você tem um ato sexual com alguém, seja prostituta ou qualquer outra pessoa, você precisa estar ciente disso, que você está abrindo uma brecha no mundo espiritual. Você vai receber uma transferência daquela pessoa para sua vida, vai haver uma troca aí de fluidos, uma troca energética, e tudo que é da pessoa vai vir para você.
Então, se ela tiver uma carga ruim, negativa, se prepare, porque você vai carregar isso no seu próprio corpo. Entende como é muito mais profundo do que você possa imaginar? Às vezes, aí, por conta de um momento de prazer, você vai atrair uma carga negativa para sua vida. Dependendo de com quem você vai se relacionar, isso demora tanto para limpar, queridos. Não limpa instantaneamente, não é só se arrepender, pedir perdão, não, porque você recebeu todo o fluido daquela pessoa. E isso, para ser limpo do seu corpo, demora aí no mínimo 6 meses. Então, imagine você viver 6 meses de tormento. Então, todas as vezes que você faz aí, comete um sexo ilícito, você abre brecha, porque os demônios vão agir através do seu próprio corpo, trabalhando na sua mente, colocando vícios em você, fazendo com que você tenha compulsão e tenha sede, desejos cada vez mais por conta disso, sem contar toda a carga negativa que você vai estar recebendo. Então é preciso vigiar, fechar aí essa brecha para que o inimigo não tenha nenhuma legalidade para agir na sua vida. Amém? A quarta brecha por onde os demônios entram em nossas vidas é a brecha que abrimos para a preguiça. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 6, versículos de 6 a 8. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Queridos, a preguiça é um convite para a gente ter a famosa frase: depois eu faço, depois eu vejo. E nisso é o tempo que vai passando. A preguiça, ela rouba o tempo presente, porque você deixa de fazer algo que é importante nesse momento para deixar para depois. E nisso ela está roubando o tempo, queridos. E nós vivemos aqui num tempo que é cronometrado. Existe um relógio, um ponteiro do relógio que ele não para. Então, a preguiça é um convite para deixar para depois. Depois eu faço. Eu tô com preguiça agora, não vou fazer isso. Não. Precisamos vencer a preguiça, precisamos fechar essa brecha em nossas vidas. A formiga não precisa que ninguém mande ela fazer algo. Às vezes você procrastina, deixa de fazer algo porque ninguém pediu para você fazer, mas você precisa ser diligente, porque a formiga ela é diligente. Ela faz mesmo sem que alguém mande ela fazer. Então, não deixe o seu tempo ocioso, até porque a mente ociosa, ela é a oficina do diabo. Além da preguiça roubar o tempo, ela também rouba oportunidades, queridos, porque todas as vezes que Deus chamou alguém que estava fazendo algo. Então, nunca se esqueça disso, não seja vencido pela sua preguiça, principalmente a preguiça espiritual. Você não pode ter preguiça de orar, você não pode ter preguiça de ler a palavra, de ser instruído pela palavra, buscar o Senhor, de passar tempo na presença dele. Então, principalmente a preguiça espiritual, ela precisa ser banida, porque quando você vai deixando de orar, quando você vai deixando de buscar o Senhor, você vai se esfriando e isso vai refletindo em tudo à sua volta. E é isso que o inimigo quer, né? Com essa brecha, ele tem um espaço aí para entrar na sua vida e colocando desânimo você, levando você para um lugar de depressão. Então preste atenção, mantenha a sua mente ativa, o seu coração ligado ao Senhor, não deixe essa brecha aberta. A palavra diz também em Provérbios 26:15, o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Tem pessoas que querem tudo mastigados. Muitas coisas em nossas vidas não vai vir fácil. Nós precisamos desenvolver. A vida é feita de sementes que precisamos plantar. Então não tenha preguiça. Plante a sua semente aí todos os dias. Eclesiastes diz: de manhã lance a sua semente e durante o dia não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe qual vai prosperar,
se uma ou se ambas prosperarão. Então, lance as suas sementes todos os dias, a semente da sua oração, a semente do seu trabalho, a semente do seu cuidado. Não deixe as suas mãos vazias, não deixe as suas mãos à toa. Feche a brecha da preguiça para que os demônios não te arrastem para o lugar de desânimo e depressão. Amém? Quinta brecha por onde os demônios entram é a falta de perdão. Eu vou ler para vocês aqui Mateus 18, do 32 ao 35, que diz: Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Essa é a parábola do servo que não perdoou. Esse servo, ele devia uma grande quantia ao rei. E o rei então sugere que ele venda a esposa, os filhos para pagar essa dívida. Era uma dívida impagável, né? Imagine você ter que se desfazer do seu bem mais precioso, que é a sua família, para poder pagar uma dívida. Era uma dívida muito alta. Então, ele se humilha diante do rei e o rei perdoa a dívida dele. Só que tão logo ele sai da presença do rei, ele se encontra com um conservo que devia para ele uma quantia muito menor, e ele foi impiedoso. Ele não perdoou a dívida. Ele teve a dívida dele, que era enorme, perdoada pelo rei, mas ele não perdoou a dívida do conservo, que devia a ele muito menos do que ele devia. E o rei, ele se irou ao saber disso, porque ele indaga o servo: eu te perdoei uma dívida muito maior, eu ouvi as tuas súplicas, e você não foi capaz de perdoar a dívida do seu conservo, que era muito menor. E por conta disso o rei o entregou aos atormentadores. Queridos, a falta de perdão gera esse tormento, porque a pessoa não tem paz. Quando você não perdoa alguém, os espíritos atormentadores, eles começam a agir na sua vida. Você vai dormir com essa pessoa que você não perdoou, você vai acordar com essa pessoa que você não perdoou, o tempo todo essa pessoa vai estar no seu pensamento, você vai fazer uma refeição, essa pessoa está ali. Enquanto não houver o perdão de todo o coração, como a palavra diz, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então, se esse perdão não for liberado por completo no coração, o tormento ele persiste. Então, a brecha precisa ser fechada. O perdão, queridos, ele é um processo, é a decisão. Tudo começa com a decisão de perdoar. Uma vez que você libera isso no reino espiritual, gradativamente, enquanto você vai orando, abençoando aquela pessoa, o Senhor vai trabalhando e limpando o seu coração. Então, é preciso começar com a decisão. Uma vez que você começa com essa decisão, você já está fechando as brechas por onde o inimigo vem para te atormentar, onde ele vem roubar a sua paz. Então, decida perdoar. Por mais difícil que tenha sido aquilo que tenham feito contra você, decida perdoar. Se levante nesse momento e declare: eu perdoo a pessoa tal. Declare verbalmente que esse perdão está sendo liberado hoje, que hoje você se liberta, né, de toda essa carga, de todo esse tormento, e que você vai viver uma nova vida. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então aqui reforça: quando você está na falta de perdão, você acaba se excluindo da graça de Deus, e ainda por cima cria-se uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura é que causa perturbação, não só na sua vida, como também acaba contaminando outras pessoas que estão à sua volta.
Então decida agora, não deixe para depois. Já perdoe, já coloque isso diante do Senhor e confie. Confie na bondade de Deus. Essa brecha é fechada e você vai ter paz e alegria no seu coração. Amém? A sexta brecha por onde os demônios entram é a mentira. Olha que a palavra do Senhor nos diz em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Não existe versículo mais explícito do que esse. Estamos falando de brecha por onde os demônios entram. Aqui quem mente está obedecendo o quê? O pai da mentira, o próprio diabo. Quando uma pessoa ela mente, ela está dando o quê? Legalidade para o diabo usar a fala dela para que ele possa realizar os intentos malignos dele. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, fecha a brecha da mentira, porque a palavra diz que quem mente fala a própria língua dos demônios, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Não faça da sua vida uma vida de engano, uma vida de mentira. Seja autêntico, seja verdadeiro. Não tenha medo de falar a verdade, mesmo que essa verdade muitas vezes venha prejudicar você por um instante. Porque aquele que fala a verdade, o Senhor o protege. A verdade é escudo broquel, diz lá no Salmo 91. Amém? E a sétima brecha que precisa ser fechada na sua vida, se você tiver ela aberta, é a brecha das alianças erradas. Essa eu considero uma das fundamentais, porque isso pode levar a sua vida à total ruína. Queridos, uma aliança errada pode desviar você totalmente do caminho de Deus. E isso é uma das iscas, uma das brechas que Satanás mais tenta abrir em nossas vidas, trazendo pessoas que ele envia, não é que Deus envia, pessoas que ele envia para tentar fazer aliança conosco. E essa parte precisa ser muito vigiada. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Reis 22:4. Então perguntou para Josafá: Irás tu comigo na peleja a Ramote Gileade? Então respondeu Josafá ao rei de Israel: Eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Queridos, nós temos aqui o exemplo de uma aliança errada. De um lado, nós temos Josafá, o rei de Judá, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem justo, um homem que buscava o Senhor de todo o coração. E de outro lado nós temos aí o rei Acabe, o ímpio Acabe, que era casado com Jezabel, totalmente influenciado por ela. Ela que nós sabemos é combatente direta do povo de Deus. Então o ímpio Acabe, ele vai pedir ajuda a Josafá e este faz uma aliança indevida, e por conta disso ele quase perdeu a vida dele. O rei Acabe, sabendo que todo o exército sírio estava querendo matá-lo, ele aconselha Josafá para ir para a batalha com vestes reais, e ele foi disfarçado de soldado no meio deles. Os capitães do exército sírio avançaram, rompendo todas as escoltas, e chegaram até Josafá, que eles pensaram ser Acabe, porque ele estava com as vestes reais. Olha aí a arapuca, queridos, olha aí a cilada. O soldado estava pronto para matar Josafá, quando Josafá clama a Deus, e o soldado então reconheceu que não se tratava do rei Acabe, não era Acabe que estava ali. Deus ele teve misericórdia e ele poupou a vida de Josafá, mas ele poderia ter morrido ali naquela batalha. Então tome muito cuidado, queridos, com as alianças que vocês fazem. Alianças erradas vão colocar a vida em total ruína. É a brecha por onde o inimigo quer entrar, porque se uma pessoa entra na sua vida, ela vai ganhando campo ali, e quando você vê,
Essa pessoa te colocou em situações que você nunca imaginava estar, e por conta disso não só você é prejudicado, como muitas vezes a sua família também. Então tome cuidado com quem entra na sua vida. Tome cuidado para você não tomar conselho de pessoa errada, de abrir o seu coração para pessoas erradas. Salmos 1 diz: bem-aventurado, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. E mais uma vez eu falo, cuidado com quem você abre o seu coração. Muitas vezes a pessoa tem uma aparência, quem vê cara não vê coração. E você acha que aquela pessoa é uma pessoa boa que vai te ajudar. Cuidado, essa pessoa ela vai armar ciladas para você. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Normalmente uma pessoa, quando ela é enviada pelo inimigo, você se sente incômodo na presença dela. É que muitas vezes a gente ignora os sinais. Mas quando você se sentir incomodado com uma pessoa, quando você, sabe, se sentir meio constrangido com aquela presença, esteja atento, porque às vezes é o próprio Espírito Santo já constrangendo para você estar atento. Alianças erradas vêm para tirar você do propósito, do caminho qual o Senhor preparou para você. Então esteja atento a toda pessoa que vem para sua vida e tenta te desviar do curso daquilo que Deus falou para você. Tenta colocar você para ir para uma direção oposta. Essa pessoa ela não foi enviada por Deus, ela foi enviada pelo inimigo à tua vida. Então você precisa romper a aliança, fechar essa brecha para que essa pessoa não tenha mais acesso à sua vida. Então, na dúvida, fique sempre com o que Deus falou para você, não com o que outra pessoa vai falar para você. Confie na sua intuição, confie naquilo que você está sentindo. Sabe, o Espírito Santo ele não se deixa enganar. Confie muito naquilo que você está sentindo. Se você sentiu desconforto, se você acha, sabe, tem aquela pulga atrás da orelha, desconfia e vai se afastando. Não se engane, porque muitas vezes pessoas, até mesmo que professam a mesma fé, elas entram infiltradas na sua vida, como um gibeonita mesmo, e na verdade ela não é verdadeira com você. Então é o Espírito Santo que vai te revelar. Comece a orar pelas alianças que você tem, ouça a direção do Espírito Santo e sim, feche essa brecha, porque pessoas têm o poder de destruir, desconstruir tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida. Então, se afaste. Se você é uma pessoa de oração, o Espírito Santo não vai deixar você sem revelação, não vai deixar você sem resposta. Você pode orar por isso. Se você tem dúvida em relação a alguma aliança na sua vida, comece a orar por aquilo, porque o Espírito Santo ele vai te revelar. Não seja motivado por interesses. Às vezes você pensa, poxa, mas se eu romper com essa pessoa que me indicou naquele trabalho, não tenha medo de perder. Às vezes é perdendo que se ganha. Então esteja atento a isso. E é exatamente assim, queridos, que o inimigo faz. Ele manda uma pessoa muitas vezes para te ajudar, disfarçado de ajuda, ou então ele vai mandar uma pessoa assim que vai falar para você as palavras que você quer ouvir, mas na verdade essa pessoa ela quer acessar o seu coração para tirar informações de você. São pessoas sagazes, são pessoas manipuladoras. Você precisa estar atento a isso. E na dúvida, recorra ao bom Espírito Santo que nunca vai te deixar sem resposta. Combinado? E se você chegou até aqui, eu peço para que você deixe o seu like para abençoar o canal. O like é a sua gratidão pelas informações e o conteúdo que você recebeu. E eu vou ficando por aqui, abençoando muito você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Feche todas as brechas e viva o melhor de Deus para sua vida. Beijo grande, queridos. Fiquem com Deus e até mais.